E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Mar, mais uma resolução de exercício, então, para o terceiro ano do ensino médio. Vamos lá. Geometria plana, então, tá, gente? Página 436, eu pedi o exercício 1. Determine a área total da figura abaixo. Notem que aqui nós temos duas figuras, a gente pode transformar ela em dois retângulos, né? Mais precisamente em um quadrado, que eu vou chamar de A, e um retângulo, que eu vou chamar de B. Então, notem que a área total dessa figura vai ser a área do A mais a área do B. Quem é a área do A, gente? O A é um quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado. Como o nosso lado mede 80 centímetros, nós temos que a área do objeto A é igual a 80 ao quadrado, ou seja, esta área é igual a 6.400. Então, guardamos essa informação. Depois nós temos a área B. A área B é um retângulo cuja altura é igual a 30 e a base, gente, olha aqui, ó, é 140 menos 80. Por quê? Porque tudo isso aqui mede 140. Esse pedacinho aqui mede 80, então 140 menos 80, temos 60 centímetros. Então, como ele é um retângulo, a fórmula é base vezes altura. A área da base é igual a 60 vezes 30. A área, então, desse objeto B é igual a 1.800 centímetros quadrados. Aqui também, né? Centímetros quadrados. Logo, a área total vai ser igual a 6.400 mais 1.800. Ok? Resultando assim em... Aqui 0, 0, aqui vai dar 12, vai 1, 8.200 centímetros quadrados. Ficou meio torto, igual a minha cara, mas tudo bem. Tá, gente? Então, 8.200 centímetros quadrados. Essa é a medida, então, da área total dessa figura. Então, gente, exercício 3, também da página 436. Então, vamos lá. Uma parede retangular tem 2,4 metros de comprimento. Então, gente, se ela é uma parede retangular, vamos fazer um retângulo aqui, ok? Temos um retângulo onde ele tem 2,4 metros, né, de comprimento por 90 de largura. Só que notem que é 2,4 metros e 90 centímetros. Tá? Então aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Então nota, ó, uma parede retangular tem 2,4 metros de comprimento. Isso em centímetros significa 240 centímetros. É bom sempre colocar, né, tudo na mesma unidade de medida. Ok, gente? Quantos azulejos quadrados de 45 centímetros no mínimo são necessários para cobrir a parede? Então, notem que a gente tem a área da parede, que é um retângulo, então é base vezes altura. Tá? Nós vamos descobrir essa área e vamos dividi-la pela área do azulejo. A área do azulejo, gente, vou chamar aqui de área A, é igual, é um azulejo quadrado. Então, nós temos que a área dele é L ao quadrado. Então, vamos fazer um de cada vez. Primeiro, a área da parede. Então, a área da parede é igual a 240 centímetros vezes 90 centímetros. A área da parede vai ser igual a, vamos fazer a continha, 240 vezes 90. Aqui dá 0, 0, 0, 0. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 21. Então, a resposta aqui é este pequeno valor, né? 21.600 centímetros quadrados. Essa é a área da parede, ok, gente? Bom, já a área do azulejo vai ser igual a 45 ao quadrado. Aqui a gente pode usar aquele método que eu mostrei para vocês, lembram, né? Quando eu tenho um número que termina em 5 ao quadrado, a gente simplesmente pega o 5 e eleva ao quadrado, 25, e multiplica o 4 pelo seu sucessor, que é 5. 4 vezes 5, 20. Então, a resposta aqui, 2.025 centímetros quadrados também. Bom, se o azulejo tem esse tamanho e a área da parede tem essa, basta então eu dividir o número de azulejos, vai ser igual à área da parede dividido pela área de azulejos. Ou seja, 21.600 por 2.025.
Fazendo os cálculos aqui teremos incríveis 10,666 reticências. Então, notem que a pergunta é quantos azulejos quadrados no mínimo, são necessários para cobrir? Gente, com 10 azulejos, eu não vou conseguir cobrir, porque vai faltar um pedacinho. Então, eu vou precisar de 11 azulejos, ok? Vou quebrar, vai sobrar um pedacinho, mas eu vou precisar ter 11 azulejos. Tudo bem, gente? Opa, azulejos. Tá ok? Então, essa é a resposta. Próximo exercício, 4. Também da página 436. Se aumentarmos a medida do lado de um quadrado em 4 centímetros, então notem que nós temos um quadrado, que eu não sei o tamanho, eu vou chamar aqui de x, tá? E eu tenho um novo quadrado, tá? Um novo quadrado que vai ser aumentado em 4 centímetros. Então, x mais 4. X mais 4 é o novo quadrado. Ok? Bom, a sua área aumentará em 56 centímetros. Então, notem que no primeiro momento eu tenho a área do quadrado 1 e aqui o quadrado 2. A área do quadrado 1 é igual, eu vou chamar aqui de y, e a área do quadrado 2 eu vou chamar de y mais 56. Por quê? Porque ela vai ser aumentada em 56 centímetros. Qual é a medida da diagonal do quadrado? Ele quer saber, então, gente, do quadrado inicial. Ele quer saber esta diagonal aqui. Para nós sabermos essa diagonal, nós vamos precisar primeiro descobrir o lado aqui, ó. Tudo bem? Então, como é que nós vamos fazer isso? Notem o seguinte, eu sei que a área do segundo quadrado é igual a y mais 56. Porém, eu também sei que a área do segundo quadrado é x mais 4 ao quadrado, ok? Isso quer dizer, então, que a área 2 é igual à área 2. Como assim, professor? Gente, a área 2 é isso aqui. A área 2 também pode ser isso aqui. Abrindo aqui, então, eu tenho que x mais 4 ao quadrado é igual a y mais 56. Porque notem que eu tenho, né, duas fórmulas para a mesma área. Abrindo o cálculo aqui, eu vou ter x quadrado mais, lembra? Produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a y mais 56. Notem que nós temos uma equação com uma incógnita. Como é que a gente resolve isso? Olhando lá para o primeiro quadrado. Notem que a área do primeiro quadrado é x quadrado igual a y. Por quê? Porque a área do primeiro quadrado é x quadrado, mas também é igual a y. Então, quer dizer que y x quadrado é igual. Logo, eu posso substituir y nesta equação aqui por x quadrado. Eu vou ficar, então, com x quadrado mais 8x igual, mais 16, igual a y. Quanto vale o nosso y? X quadrado mais 56. Ai, professor, vou precisar fazer, então, equação de segundo grau? Não, gente, olha aqui, ó, que bonitinho. Corta o x quadrado. Logo, o que eu vou ter aqui? Que 8x é igual a 56 menos 16. X é igual a 8x é igual a 40. Logo, x é igual a 40 por 8, x é igual a 5. Ok, minha gente, então nós descobrimos que o x vale 5. E essa diagonal aqui, pessoal, olha que barbadinha. Isso aqui é um quadrado. Aqui nós temos um triângulo retângulo. E aqui nós temos uma hipotenusa. Sim? Sim, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que a diagonal ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso, então, diagonal ao quadrado é igual a 25 mais 25. Diagonal ao quadrado é igual a 50. Se a diagonal ao quadrado é igual a 50, a diagonal é igual a raiz de 50. Então, a diagonal vai ser igual a 5 raiz de 2. Observem o seguinte, a diagonal ficou 5 raiz de 2. Por quê? Existe uma fórmula que a diagonal é igual a L raiz de 2. A diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2. Como L, que é nosso lado, mede 5, ficou 5 raiz de 2. Por isso que a resposta é essa aqui. Ok, minha gente? Muito fácil, né? Bom, o exercício 7 é o seguinte. Calcule a área de um paralelogramo ABCD sabendo que... Bom, então aqui, gente, nós temos as coordenadas. Quando eu tenho as coordenadas, eu tenho que colocar elas aqui. Então, o ponto A é aqui no 0, que é eixo Y, eixo X.
Então, aqui nós temos a coordenada x, coordenada y. Vocês lembram disso? Coordenada x, coordenada y. Então, isso quer dizer que o ponto A é no 0, 0. Está aqui, ponto A. O ponto B é no 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos o ponto B. Tá? Depois nós temos o ponto C, 8, 9, 10 no X e 8 no Y. Então, temos aqui o ponto C. E o ponto D, nós temos aqui ele, então, nessa coordenada, 13, 0. Aqui notem que nós temos um paralelogramo, realmente, lá dos paralelos. Então, nós queremos a área deste carinha aqui, gente. Ó, olha que legal. Deste paralelogramo. O que nós vamos fazer, então? Lembra que a área do paralelogramo é base vezes altura. Isso significa que eu tenho que saber quanto mede a base. Nota que a base, gente, ela mede 3 unidades, ó, porque ela vai de 0 a 3, e aqui também, ó, 7 a 10 tem 3. Então, a base é 3, e a altura é essa altura aqui, de 0 a 8, então 8 unidades. Então, a base é igual a 3 e a altura é igual a 8. Logo, a área é igual a 24 unidades quadradas. Essa é a resposta. Muito fácil esse exercício, ok? Bom, pessoal, o exercício 9, que é o último, é o seguinte. Veja o retângulo OMNP, então OMNP, representado a seguir. Sabendo que o ponto N pertence à reta, tá? E está no primeiro quadrante, calcule a área máxima do retângulo. Ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, né? Quanto mede aqui um retângulo? Primeiro, o retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Quem é a nossa base, gente? A base, se vocês olharem, ela está aqui no eixo x. Como a gente não sabe o valor, eu vou chamar simplesmente de x. Tudo bem? A minha altura, ela vai subir de acordo com o y. Só que quem é o y, gente? O y é a equação dessa reta. E para eu achar a equação dessa reta, lembrem que a equação da reta é dada por y igual a x mais b. O nosso b está aqui, né? Então, y é igual a x mais 6. Lembre que o b sempre é o valor aonde ela cruza o eixo y, tá bom? E para a gente achar agora o valor do A, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto, ó, esse ponto aqui, o ponto 0, né? O ponto 2 e 0. Então, o ponto 2 e 0, nós vamos fazer o seguinte, vai ficar 0y é igual a A vezes 2, que é o x, mais 6. Logo, A é igual a menos 3, fazendo as contas. Logo, a equação da reta, ela é menos 3x mais 6. Então, gente, a nossa altura, ela vai ser menos 3x mais 6. Essa vai ser a minha altura, que é a equação daquela reta. E a base vai ser o x, que vai variar no eixo x. Então, a fórmula da área vai ser igual a x, que é a base, vezes menos 3x mais 6. Então, a área vai ser igual a menos 3x quadrado, né, mais 6x. Temos uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, né, ela vai variar, né, gente, de acordo com como ela é uma parábola com área negativa, ela vai ser uma parábola voltada para cima. Observe. Então, ela vai ter um ponto máximo. E como ele pede calcule a área máxima, eu tenho que calcular o ponto máximo dessa parábola. E esse ponto máximo da parábola, né, vai ser a nossa área, tá bom? Então, eu vou precisar achar aqui, na verdade, o x do vértice. Né? Aqui é o vértice. Achando o x do vértice, eu jogo ele aqui na fórmula e eu descubro a minha área máxima. E o x do vértice, para quem não lembra, né, ele é menos b sobre 2a. Tá ok, gente? Então, quem é o x do vértice aqui? X do vértice é igual a menos b. O b está aqui, gente, então é menos 6 sobre 2 vezes a. O a é menos 3. Logo, eu vou ter menos 6 sobre... Aqui vai dar menos 6 também, então o x vale 1. Jogando na fórmula, nós temos que x do vértice, ou melhor, a área, né, total, vai ser
menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3 mais 6, a área total vai ser de 3. Então, pessoal, a área total ficou 3. A área total máxima, né, ficou de 3, no caso, não é centímetros, né, gente? 3 unidades, né, ao quadrado. 3 unidades quadradas. Uma observação, né, o livro de vocês está com a resposta errada, tá, gente? Ele está como se fosse 2,25. Isso está errado, tá bom? Então, pessoal, por hoje era só, né? Próxima página agora, 439, no próximo.